A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Efésios capítulo 6, verso 10. O apóstolo Paulo está escrevendo para a grande igreja de Éfeso. E ele escreve: finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo e contra a maldade espiritual nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Mas hoje começaremos no verso 10, onde Paulo diz: finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Se você trouxe caneta ou lápis, eu quero que você sublinhe várias palavras no verso 10. Primeiro, sublinhe a palavra finalmente. Finalmente, voltaremos daqui a pouco para ela. Segundo, sublinhe a palavra fortes. A palavra fortes. Então, sublinhe agora a palavra força e a palavra poder. Vamos falar dessas palavras hoje. Ele diz: finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. E note como ele começa esse versículo. Ele diz: finalmente, meus irmãos, repitam, finalmente. Essa palavra finalmente é uma das palavras mais impressionantes em todo o livro de Efésios. Você diz: irmão Rick, impressionante por quê? É impressionante porque ele usa essa palavra finalmente no final do livro, no capítulo 6. E você diz: mas não é aí onde a palavra finalmente deveria estar? Bem, a palavra finalmente é a palavra grega toiloipon. E uma tradução melhor seria a seguinte: agora, finalmente, o assunto mais importante que temos. Eu sugiro que você anote isto. Agora, finalmente, o assunto mais importante que temos. E, de fato, há uma ênfase nesta palavra. É como se ele dissesse: se vocês não forem lembrar de mais nada que eu escrevi na minha carta, eu quero que lembrem disto, então eu guardei para o final, para que isso fique na sua memória. Finalmente, agora, o assunto mais importante que temos. E você diz: irmão Rick, por que isso é impressionante? Porque, quando você estuda o livro de Efésios, o livro de Efésios contém alguns dos conceitos teológicos mais poderosos e profundos de todo o Novo Testamento. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo escreve sobre eleição. Ele escreve sobre predestinação. Ele escreve sobre adoção. Estas três palavras apenas são o próprio fundamento no qual a nossa fé cristã é edificada. Somos eleitos, somos escolhidos, predestinados, somos adotados. Estas são verdades muito poderosas. Agora, o que é impressionante para mim é que Paulo escreveu o livro de Efésios, mas ele nunca parou para ensinar sobre nenhum destes termos. Veja, ele estava escrevendo para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era a maior de todas as igrejas, era uma igreja maravilhosa. O apóstolo Paulo foi o fundador da igreja. Sabemos que Timóteo foi o pastor da igreja. O apóstolo João foi membro desta igreja. E até mesmo Maria, a mãe de Jesus, era membro da igreja de Éfeso. Agora, para quantos aqui isto é uma novidade? Lembra quando Jesus estava morrendo na cruz? E ele olhou para sua mãe e olhou para João. E ele disse a João: eis aí a tua mãe. E naquele momento, Jesus confiou o cuidado de Maria nas mãos do apóstolo João. Agora, quando você pensa que naquele momento, Jesus estava carregando o pecado do mundo e as doenças da humanidade no seu espírito e na sua carne. Ainda assim, quando ele olha e vê a sua mãe ali parada, Jesus estava pensando
sobre quem iria cuidar da sua mãe. É algo maravilhoso para mim, que naquele momento, enquanto carregava nosso pecado, ele estava pensando em sua mãe. Isso me diz que temos uma responsabilidade de cuidar dos nossos pais. E ele confiou o cuidado de Maria nas mãos do apóstolo João. E a história nos conta que anos depois, quando João se mudou para o norte, para a igreja de Éfeso, ele levou consigo Maria, a mãe de Jesus. E hoje, se você for à antiga cidade de Éfeso, vão te levar a uma casa e vão te dizer: foi aqui que o apóstolo João viveu com Maria, a mãe de Jesus. Então até Maria era membra da igreja de Éfeso. Então a igreja foi fundada por Paulo, pastoreada por Timóteo. O ancião presidente, o irmão mais velho da igreja, era o apóstolo João, e como membro da igreja, João escreveu o Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e o livro de Apocalipse, enquanto era membro desta igreja. Eu te digo, a igreja de Éfeso tinha melhor doutrina de escatologia e dos últimos tempos do que qualquer igreja que já existiu. O homem que escreveu Apocalipse ensinava na escola dominical, imagine, naquela igreja em Éfeso. E se houvesse qualquer pergunta sobre Jesus cuja resposta não estava escrita, você só precisava ir à primeira fileira, tocar no ombro da mãe de Jesus e dizer: Maria, eu queria te fazer uma pergunta sobre Jesus. Então esta igreja tinha acesso à revelação e à informação que até hoje nós não temos. Era uma igreja incrível e tão ensinada que quando Paulo escreve o grande livro de Efésios, ele usa esses termos elevados: adoção, predestinação, eleição, ser escolhido, todos esses termos. Hoje, você vai à universidade e estuda semanas e semanas e anos só tentando entender a palavra eleição, tentando entender a palavra predestinação. Mas para a igreja de Éfeso, ele nem parou para comentar sobre essas coisas, porque esta era uma igreja que já era ensinada. Ele só mencionou e lembrou a eles o que já sabiam. E isto é apenas o capítulo 1. E aí chegamos ao capítulo 2, onde ele escreve sobre a graça de Deus. E aí chegamos ao capítulo 3, onde ele escreve sobre o propósito eterno de Deus sendo revelado à igreja. E aí no capítulo 4, ele escreve sobre os 5 dons ministeriais e a plenitude de Cristo dentro da igreja. E aí chegamos no capítulo 5, onde ele descreve o relacionamento entre o homem e a sua esposa. E daí então chegamos ao capítulo 6, e depois de ter tratado de todas essas verdades poderosas e maravilhosas, chegamos ao versículo 10, onde ele diz: finalmente, tu Eloipon. Se vocês não lembrarem de nada do que eu disse, lembrem pelo menos disso. Eu deixei o mais importante para o final. Então, se não conseguirem lembrar de nada que eu disse a vocês, isto vai ficar nas suas mentes. Então, no que dizia respeito a Paulo, neste momento em particular, o assunto batalha espiritual era a coisa mais crítica que a igreja de Éfeso deveria ouvir. Agora, embora eles fossem uma igreja ensinada, fica muito claro lendo o livro de Efésios que eram uma igreja derrotada. Quando você lê o capítulo 4, descobre que estavam mentindo uns aos outros. A Bíblia diz que eles tinham amargura, tinham ira, falando mal entre eles. E você diz: como você sabe? Porque no grego temos uma proibição. Ele está dizendo para pararem com a maledicência, pararem com a malícia, pararem com a amargura, pararem com tudo isso. E de fato, no capítulo 4, verso 30, ele diz que o comportamento deles era tão ruim na igreja que agora estavam entristecendo o Espírito Santo. E a palavra entristecer vem do grego lupete, uma palavra que descreve um cônjuge que está machucado ou ofendido. Uma palavra só usada na relação entre marido e esposa, 2 amantes. Quando um homem descobria que a sua esposa havia cometido adultério com outra pessoa, a ferida, a tristeza disso era tão profunda que fazia com que o marido se encolhesse por suas feridas. E agora essa palavra é usada para descrever o que acontece com o Espírito Santo quando nós, como povo,
Como congregação, permitimos amargura, malícia, traição, roubo, todas essas atitudes em nosso meio. Isso entristece o Espírito de Deus. É quase como se o Espírito Santo dissesse: como você pôde fazer isso comigo? Depois que eu te selei, habitei em você, te dei o meu poder, te dei a minha vida. Agora como você pode agir como o mundo, pensar como o mundo, ser como o mundo? Ele quase sente como se a igreja tivesse cometido adultério contra ele. E se entristece porque feriram o Espírito de Deus. Frequentemente, isso acontece quando a salvação começa a desaparecer do altar da igreja. Quando o louvor e a adoração de uma igreja de repente caem mortos, a música está certa, mas não há presença de Deus na igreja. É quando os dons do Espírito se evaporam e o que um dia já foi não é mais. Porque o Espírito de Deus, embora ainda esteja na igreja, recuou na sua presença porque foi machucado por aquela congregação. Era isso que estava acontecendo dentro da igreja de Éfeso. Então agora Paulo escreve e diz: finalmente, meus irmãos, para tratar do assunto mais importante que temos, finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Notem que ele diz: sede fortes, repitam, sede fortes. E aí o apóstolo Paulo vai começar a tratar do assunto batalha espiritual. Mas antes de ele realmente entrar no assunto de batalha, primeiro, ele toca no assunto da força. Você não pode entrar na batalha espiritual a não ser que tenha força espiritual. Então, ao invés de pôr o carro na frente dos bois, Paulo começa passo número 1 e ele diz: deixa eu falar com vocês sobre força. Finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor. Esta palavra fortes é a palavra grega enduo. Se você está anotando, soletra-se E-N-D-U-O. A palavra grega enduo. O prefixo en significa dentro, como se você fosse pôr algo dentro de um vaso ou dentro de algum tipo de recipiente. A palavra duo vem da palavra grega dunamis. Quantos já ouviram essa palavra antes? A palavra dunamis descreve um poder dinâmico e explosivo. E quando você junta as duas palavras, a palavra en e a palavra duo, forma a palavra enduo, e é a imagem de pegar um poder sobrenatural, dinâmico e explosivo e colocá-lo dentro de algum tipo de instrumento, ou pegar este poder e colocá-lo dentro de algum tipo de recipiente. Então a própria natureza dessa palavra no grego enduo não trata apenas de poder, mas é um poder especial, você deveria anotar isto, um poder especial que é projetado para ser posto dentro de algum tipo de recipiente. E nós somos esses recipientes. O apóstolo Paulo escreveu sobre isto em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, quando ele disse: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E quando Paulo refletiu sobre o Espírito Santo estando dentro de mim e estando dentro de você, aquilo foi tão maravilhoso para ele, que ele chamou isto de um tesouro. A palavra tesouro é a palavra grega thesauros. Há um tipo de dicionário de inglês chamado thesaurus. O que é um thesaurus? É um tesouro de palavras. São palavras sobre palavras sobre palavras sobre palavras para descrever uma coisa. E agora Paulo usa a mesma palavra, a palavra grega thesauros, que significa que quando Paulo começou a descrever a habitação do Espírito Santo em nossas vidas, ele não tinha palavras suficientes para tratar do que ele sentia. Ele disse: não há palavras suficientes para descrever o quão rico, o quão poderoso, o quão maravilhoso isto é, este tesouro que foi colocado dentro desses vasos de barro. Agora, se você conhece algo sobre o mundo antigo, sabe que quando os antigos morriam, eles punham os seus tesouros em câmaras de tesouros. E de fato, normalmente, as salas onde punham seus tesouros era em si mesma um tesouro.
Se você vai para o Egito e vê as câmaras onde os faraós punham seus tesouros, as paredes dessas câmaras são cobertas de ouro. Se você vai à Europa antiga e vê os cofres de séculos e séculos, às vezes milhares de anos atrás, as salas onde guardavam seus tesouros, a própria sala era digna de conter o tesouro. Mas quando chegamos ao Espírito Santo, Paulo diz que temos este tesouro, este inesgotável, indescritível tesouro, em vasos de barro. Vasos de barro vem do grego ostrakinos. Encontramos também no Velho Testamento. Lembram no Velho Testamento, quando punham os vasos em suas mãos e diziam para em certo momento apertar o vaso para quebrar e expor a luz? Aquele vaso era chamado ostrakinos. Era um vaso de barro que era tão frágil que só era necessário um pequeno aperto e você conseguia quebrar aquele vaso. E agora esta mesma palavra é a palavra que o apóstolo Paulo usa para descrever nossa carne humana, nossos corpos. E ele diz para pensarmos em Deus pegando o seu tesouro mais rico, mais poderoso e mais glorioso e colocá-lo dentro desse ostrakinos, desta carne frágil e quebradiça. Mas a outra razão para ele usar a palavra ostrakinos, ele estava escrevendo aos Coríntios neste livro. E na cidade de Corinto havia uma fábrica de vasos que era famosa em todo o mundo. E ela era famosa porque ela fazia belos vasos baratos. Belos vasos baratos. Se você olhava para eles, pareciam caros, mas por baixo da pintura, por baixo dos cosméticos, era apenas um vaso bem barato. E as pessoas amavam esses vasos, porque se você quebrava, era muito fácil de substituir. E produziam estes vasos na cidade de Corinto. Então, quando Paulo diz, temos este tesouro em vasos de barro, está enviando uma mensagem à igreja de Corinto que eles conseguem entender, eles faziam esses vasos baratos, e agora Paulo diz, nós, nossa carne, nossos corpos humanos, nós somos como esses vasos baratos. Somos feitos de pó. Podemos usar roupas bonitas e bons cosméticos, mas quando se remove toda essa cosmética, somos feitos do mesmo material barato. Então pense nisso, debaixo de tudo que é cosmético, dentro deste corpo feito de pó, Deus colocou o seu incrível tesouro. Você não se alegra com isto? Mas agora ele diz, sede fortes. A palavra enduo, uma força projetada para ser posta dentro de nós. Agora encontramos essa palavra usada em Lucas 24, verso 49, onde ela é traduzida de forma correta para a língua inglesa, onde Jesus disse aos discípulos, permanecei na cidade de Jerusalém até que sejais revestidos, é a mesma palavra enduo traduzida da forma correta, até que sejam revestidos de poder do alto. Agora deixa eu te dar um pouco de história para essa palavra enduo, porque há um elemento aí que é muito estranho. Esta palavra enduo, em um dos seus usos mais antigos, era usada por uma bruxa. Era uma palavra sobrenatural. E uma garotinha bem feia ia se encontrar com a bruxa. E ela dizia à bruxa, há algo que você possa fazer por mim? Há algum feitiço que você possa jogar sobre mim para me mudar? E o registro mais antigo que temos da palavra enduo é de uma bruxa balançando suas mãos e lançando um feitiço sobre esta garota. E esse feitiço era chamado de um dote. Aquela garota tornou-se dotada. E quando aquela garota abriu seus olhos, ela tinha sido magicamente, sobrenaturalmente, transformada. Agora, se você pensa no que aconteceu em Atos 2, foi precisamente o que aconteceu. Antes de Atos capítulo 2, a Bíblia nos diz que os discípulos estavam se escondendo com medo a portas fechadas no cenáculo. Homens cheios de medo, perguntas, dúvidas.
E então Atos capítulo 2, verso 1 diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E quando o poder de Deus veio para dentro deles, e quando o poder de Deus veio sobre eles, foi quase como se Deus tivesse entrado na vida deles como mago mestre. E Deus jogou um feitiço do Espírito Santo sobre a igreja antiga. E aqueles homens que antes eram cheios de medo, hesitações e dúvidas, quando o poder de Deus veio sobre eles, eles foram instantaneamente transformados. Eles saíram de trás daquelas portas. O mundo era o mesmo, a oposição era a mesma, mas eles não eram os mesmos. Algo tinha vindo sobre eles, que mudou a perspectiva que tinham de si mesmos e do mundo ao seu redor. Foi o poder de Deus, que veio como num feitiço, para usar o nosso exemplo. Quantos aqui lembram quando foram batizados no Espírito Santo? Não foi como se tivessem recebido um feitiço divino. Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, de repente eu passei a acreditar que não havia nada que eu não conseguisse fazer. Eu acreditava que eu podia expulsar demônios, eu acreditava que eu podia fazer qualquer coisa e eu tentei. O que aconteceu comigo? Eu fui tomado por uma força divina, um poder divino, que mudou a minha perspectiva de quem eu era, mudou a minha perspectiva do que eu podia fazer. Eu fiquei sob o que eu chamo de o feitiço de Deus. É o sentido de enduo. Também é interessante que esta palavra enduo é encontrada em Romanos, capítulo 4, onde ele descreve a fé de Abraão. E em Romanos 4, a Bíblia nos diz que a fé de Abraão foi fortalecida. Temos a mesma palavra enduo, mas nesse caso foi traduzida como fortalecer e traz a ideia de algo que foi ficando maior, mais amplo, mais profundo, mais poderoso, à medida que se anda nisto. O que significa que quando você recebe o poder de Deus, esta é uma experiência que nunca deve ser diminuída em sua vida, mas quanto mais você anda nisto, é um poder que vai aumentando, ampliando, se aprofundando, ficando maior. A própria natureza desta palavra traz a ideia de uma experiência que vai crescendo. Muitos anos atrás, eu e Denise ministrávamos no Canadá. Estávamos ao norte do Canadá e vimos um belo riacho bem pequeno que já era o Rio Columbia. Era tão pequeno que dava para saltar, a água cristalina, dava para ver as pedras por baixo das bolhas enquanto a água corria. E eu lembro daquele rio quando chegamos em Portland, Oregon. E em Portland, Oregon também era o Rio Columbia. Mas quando chegamos em Portland, Oregon, ele era tão enorme que não dava nem para atravessar a nado aquele rio. Era tão poderoso que atravessava as margens firmes que formam a fronteira com Washington, lá em Oregon. E o rio cortava a fronteira, sendo um dos maiores rios ao norte do continente americano. Quando eu vi aquele rio, eu pensei naquele riachinho cheio de bolhas que vi no Canadá, que também era o Rio Columbia, que já havia se transformado naquela enorme massa de água. E Deus começou a falar comigo sobre o batismo no Espírito Santo. Sabe, enquanto eu crescia numa igreja batista, sempre se dizia, existe apenas um batismo no Espírito Santo e muitos enchimentos. E isto é verdade. Você só precisa ser batizado no Espírito Santo uma vez. Mas quando você é batizado no Espírito Santo, parece mesmo que é uma experiência enorme na hora. Mas de fato não é tão enorme assim, é apenas nova. É um riachinho cheio de bolhas. Jesus disse que são como rios de vida fluindo de dentro de você. Você entra em algo novo, em algo que é fresco. Mas depois disso, há vários enchimentos. E enquanto eu olhava para aquele enorme rio Columbia, eu pensei como aquele riachinho se tornou esta enorme massa de água. E a resposta é afluentes. À medida que ele desce outro rio,
o alimenta, outro riacho flui para aquele rio, outro riacho vem, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, água fluindo de todos os lados, alimentando aquele veio inicial de água, até que ele vai ficando maior e mais poderoso, e se torna um enorme rio Colúmbia. E Deus falou comigo e disse: isto é como o batismo no Espírito Santo. Você tem o seu começo, mas então há outro enchimento e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Nunca diminui, só vai ficando maior e vai ficando mais profundo. E ele acaba te carregando para o oceano. Bem, eles foram cheios do Espírito Santo em Atos 2. Mas sabe, no tempo entre o capítulo 2 e o capítulo 4, a Bíblia nos diz que Pedro e João foram cheios de novo com o Espírito Santo apenas 2 capítulos depois. Diz Pedro e João sendo cheios do Espírito Santo, no grego diz agora, nesse exato momento, é um novo enchimento. Já tinham sido cheios em Atos 2, agora no capítulo 4 estavam recebendo um novo enchimento do Espírito Santo. Aquela experiência na vida deles já estava crescendo, e deve crescer na minha vida e deve crescer na sua. Este é o tipo de poder que recebemos. Então ele diz, finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor. Agora anote aí. No grego é o que chamamos de caso locativo. E isto é muito importante. Significa que este poder só pode ser encontrado em um lugar. É encontrado onde? No Senhor. Este poder só pode ser encontrado no Senhor. Livros podem te direcionar ao poder, áudios podem te direcionar ao poder, mas o poder em si não pode ser encontrado num livro ou num áudio, só pode ser encontrado em um lugar. Ele reside no Senhor. Agora temos boas notícias. Efésios capítulo 1 nos diz 7 vezes que nós estamos em Cristo, o que também é o caso locativo. Isto é glorioso. Isto quer dizer que uma vez estando nele, estará eternamente atrelado a ele. Ele é o endereço onde você vive para o resto da sua vida. Você é colocado nele e agora ele é a sua identidade. Ele é o seu lugar de habitação. E 7 vezes. Em Efésios capítulo 1, Paulo diz que estamos em Cristo, nele, em Cristo, nele, em Cristo, nele, nele. Estamos atrelados à pessoa de Jesus Cristo. E agora, de acordo com Efésios 6:10, o poder também está contido apenas na pessoa de Jesus Cristo. O que significa, tecnicamente, que estamos vivendo no poder. Estamos em Cristo. O poder está em Cristo. Estamos lado a lado com o poder, estamos respirando o poder, estamos andando no poder. Nós podemos não estar percebendo isto, mas não é difícil perceber porque não está longe de você. O poder está aqui, bem aqui, onde eu estou, porque eu estou neste lugar onde o poder está. Muitos anos atrás, eu e Denise estávamos no encontro e eu preguei sobre o batismo no Espírito Santo, chamando pessoas à frente para serem cheias do Espírito Santo. Uma fila enorme cheia de pessoas. Era uma igreja pentecostal tradicional e eu desci do púlpito para ministrar o batismo no Espírito Santo. E o pastor disse, irmão Rick, se você não se importar, eu vou ministrar o batismo e você fica ao meu lado vendo. E eu vi aquelas pessoas se ajoelhando e começando a chorar, e clamar, e gemer, e chorar. E eu disse ao pastor, psst, há quanto tempo essas pessoas estão orando para ser batizadas no Espírito? Ele disse 25 anos. Eu disse, quanto aquelas outras pessoas? Ele disse, essa aqui é nova, ela está orando só há 3 meses. Ele disse, essa aqui já ora há 16 anos. E ele disse, sabe, é para permanecer. E eu fiquei olhando aquelas pessoas preciosas, pegando uma obra da graça e transformando numa obra da carne, se autoflagelando, chorando, implorando, de alguma forma, tentando provar a Deus que eram sinceras o suficiente para receber.
aquele poder divino. Eu disse, pastor, você se incomodaria de sair do caminho? Cada uma daquelas pessoas foi batizada no Espírito Santo. Eu disse, vamos parar com isso. Eu não quero mais ninguém chorando, todo mundo se levantando e começando a orar em línguas. Sabe, estamos cercados pelo poder. Agora, eu não sei quanto ao pastor Mike e Barbara, mas quando se é um pastor ou quando se é um ministro, assim como vocês, você tem várias oportunidades para perder sua paz no caminho para a igreja. E se você ainda tiver sua paz ao chegar na igreja, haverá muitas oportunidades para perdê-la na igreja. Especialmente o pastor que espera que façam tudo certo, e você chega lá e as pessoas falharam no que você disse para fazerem, e você é tentado a pensar que sua igreja é uma farsa. Eu já tive domingos horríveis na Rússia. Teve um domingo que eu estava pregando, eu fiquei com tanta raiva da igreja que eu chutei as cadeiras da primeira fileira. Na frente deles. Mas tantas vezes, você chega na igreja, pronto para pregar, mas algo acontece e rouba sua alegria e na hora de pregar você não está com vontade de pregar. Mas quando você sobe naquele púlpito, você não tem escolha. E embora você não esteja cheio de acordo com a carne, este poder não está longe. Se você se inclinar e respirar, já o tem. Porque você está nele o tempo todo. Você não precisa parar e dizer, com licença, eu vou ali na sala de oração até orar e ficar pronto. Tudo o que você tem que fazer é pegar este poder, porque você já está nele o tempo todo. Estamos em Cristo. O poder está em Cristo. Este poder está no Senhor. Você pode abraçá-lo no seu escritório, abraçá-lo no seu carro. Não importa onde você está, você pode pegar este poder. Porque você está nele o tempo todo, você não sai deste poder. Você pode não perceber, mas está nele o tempo todo. Agora note que ele diz, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Na tradução em inglês, a palavra força é traduzida como poder, e há uma diferença entre essas duas palavras aí. Sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Esta palavra força em inglês, poder, é a palavra grega kratos. Esta palavra kratos no Novo Testamento sempre retrata o que eu chamo de poder demonstrado, exibido e visível. Poder demonstrado e exibido. Não é um poder teórico no qual você acredita, é um poder que pode ser visto com seus olhos. É um poder demonstrado, um poder real. Efésios capítulo 1 usa a palavra kratos para descrever o tipo de poder presente que ressuscitou Jesus dos mortos. Aquele foi um poder real. E se você tivesse estado lá, veria que não foi um exercício mental ou uma crença teológica, você seria chacoalhado por este poder. Você teria visto aquele poder. Foi um poder exibido e demonstrado. E agora Paulo está nos dizendo que quando recebemos o batismo no Espírito Santo, este revestimento nos coloca em outra categoria de um poder demonstrado, exibido. Antes de eu receber o batismo no Espírito Santo, eu não tinha desejos em realizar sinais e maravilhas. Mas quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, tudo o que eu desejava eram sinais e maravilhas. Algo aconteceu em mim. Minha perspectiva mudou. Sobre mim, sobre o mundo ao meu redor, o que eu podia fazer. Este poder tinha entrado em mim, e o poder que eu estou descrevendo aqui não entra em nós para que possamos dizer que somos pentecostais. Ele entra em nós para sair através de nós. Este é um poder que tem um desejo. Ele quer fazer algo. A própria natureza deste poder é demonstrar, é se exibir. Eu não sei você, mas quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu queria curar todo mundo que eu pudesse, eu queria expulsar demônios, eu queria aquele poder demonstrado.
Agora, eu não tinha ninguém para me ensinar como fluir no poder de Deus. Então eu não fazia tudo certo, mas o meu desejo estava certo. E de fato, se você já teve um forte desejo de ver o sobrenatural, entendendo que este é um mundo que está conectado com esse tipo de desejo, então é bom se analisar, porque pode ser que você já tenha recebido uma medida deste batismo no Espírito Santo. Porque quando esse batismo vem, ele te dá esse desejo do sobrenatural. Eu tentei de tudo. Eu tentei expulsar um demônio de um pregador batista. Eu e os meus amigos o amarramos no chão. Na universidade, dissemos: saia dele em nome de Jesus. E ele dizia: mas eu sou cristão, eu sou cristão. Eu dizia: demônio religioso, cale a boca, saia dele em nome de Jesus. Dia desses eu encontrei com um dos rapazes que estava comigo naquele dia. Ele disse: você lembra do dia que amarramos aquele cara e tentamos expulsar o demônio? Eu tentei curar aspiradores de pó. Tentei expulsar demônios de máquinas de lavar roupa. Veja, o desejo estava certo. Eu só não sabia como usar o poder. Eu lembro que eu estudava na universidade. Não tinha muito dinheiro. E eu tinha um velho Valiant 76. Que carro, hein? E a roda dianteira direita daquele carro estava travando. Tinha algo errado com ela. Com meu grande discernimento, eu discerni que era uma manifestação demoníaca naquela roda. Eu não tinha muito dinheiro e o diabo queria que eu gastasse o que eu tinha, tentando consertar aquela roda. Então eu decidi que eu ia expulsar o demônio daquela roda. Eu tinha um amigo em outro dormitório que estava estudando num seminário católico. Eu liguei para ele e eu disse: vem aqui, você já viu um exorcismo na vida real? Ele disse: não, mas eu sempre quis ver um. Agora, claro, ele achou que seria com outra pessoa. Então ele chegou e disse: e aí, e aí? Eu disse: tem um demônio no meu carro. Ele disse: o que você vai fazer? Eu disse: entra no carro, vamos expulsar esse demônio da roda. Então entramos no carro, fomos para a rodovia 9, sentido Oklahoma. Eu assumi o volante, acelerei a toda, eu descasquei naquela estrada. Tinha uma coisa muito errada com aquela roda. O carro começou a puxar para a direita e começou a soltar parafusos. E então, dentro do carro começou a se encher de fumaça. E eu só fazia gritar: saia dessa roda em nome de Jesus! Sai dessa roda em nome de Jesus! E eu olhei para minha direita. E o meu amigo católico, diante de Deus, eu estou contando a verdade, ficou de joelhos e rezava: Ave Maria, Mãe de Deus, bendita sois vós entre as mulheres. Daí o carro ficou tão quente que eu parei e saí correndo. Eu achei que ele ia explodir. Aí eu liguei pro meu pai. Eu disse: pai, tem algo errado com a roda do meu carro. Se você puder, vem aqui dar uma olhada. Aí meu pai chegou. Ele encostou. O eixo central estava completamente torcido. Sabe, como se alguém tivesse pegado e torcido aquela parte inteira do carro. O que eu fiz? Eu só estava dirigindo na estrada. E o meu pai era batista. E ele já achava que eu era doido porque eu orava em línguas. Ele olhou para mim e disse: filho, o que foi que você fez com esse carro? Bem, o que você diria se estivesse no meu lugar? Falando com seu papai batista?
Você mentiria. Eu disse, pai, eu não sei o que aconteceu, eu apenas saí e já estava assim. Eu não conseguia contar que eu estava querendo exorcizar um demônio da roda. Uma vez eu estava dirigindo de Oklahoma para Norman, o carro cheio de amigos. A gente tinha que chegar num culto. E o pneu furou. Então eu tirei o pneu, peguei o step no porta-malas, coloquei o step no carro e pouco depois o step furou. Um amigo disse, ótimo, o que faremos? Eu disse, voz de pequena fé. Eu disse, eu venho falando com vocês sobre o poder da confissão na palavra de Deus. Eu vou impor as mãos sobre este pneu e eu vou falar para ele, ele vai ser cheio. E eles, vai ser maravilhoso, maravilhoso. Nunca vimos nada assim. Então eu fiz eles formarem um círculo ao meu redor e eu me abaixei e impus as minhas mãos sobre aquele pneu e ordenei que ele fosse cheio, em nome de Jesus. Eu levantei e disseram, irmão Rick, nada aconteceu. Eu disse, vocês lembram? Quando Jesus curou os leprosos, a Bíblia nos diz que foram curados enquanto seguiam seu caminho. Esse pneu será cheio enquanto dirigimos. Eu estraguei meu carro de novo, mas eu estava tentando. Eu sabia que eu estava enfeitiçado. Ver minha perspectiva havia mudado. E meu desejo estava certo. Alguém só tinha que me ensinar que esse tipo de poder não era para máquinas de lavar. Não era para expulsar demônios de microfones. Era para expulsar demônios de pessoas e ver corpos sendo curados. E eu aprendi como me mover nesse poder, mas o desejo estava certo. E de fato, quando eu vejo uma pessoa jovem fazendo coisas tolas, engraçadas, ridículas, quando é cheio do Espírito Santo, isso não me incomoda, eu me lembro de mim. Isso me diz que essas pessoas de fato foram batizadas no Espírito Santo. Algo está acontecendo com essas pessoas porque não são mais quem costumavam ser. Hoje estamos em outro nível, onde vemos sinais e maravilhas. Vemos milagres maravilhosos em nosso ministério, Denise e eu. Temos visto grandes sinais e maravilhas. Vimos pessoas paralíticas há 19 anos se levantarem e andarem. Vimos mortos ressuscitando. Depois que nosso time de oração orou por uma garotinha que se afogou. Ressuscitar. 2 delas tinham se afogado num rio. Eles as tiraram, as levaram para o hospital, colocaram-nas em respiradores para que elas respirassem embora estivessem mortas. Uma família ligou para a feiticeira local, pediu que ela fizesse o que pudesse fazer e depois de 30 dias, enterraram a garotinha. Mas o nosso time continuou ministrando para outra garotinha que estava com morte cerebral. Continuaram falando a palavra de Deus para ela, liberando o poder de Deus para ela. O médico disse, estão perdendo tempo. E finalmente o pai disse, desliguem a máquina. Desligaram a máquina, mas ela continuou respirando, e respirando, e respirando. E finalmente, um dia aquela garota com morte cerebral acordou e disse, onde eu estou, o que estou fazendo aqui? E hoje ela tira as melhores notas na escola dela. Ela estava morta. Sinais e maravilhas incríveis. É para isto que esse poder serve. Mas então por quê? Por que uma pessoa batizada no Espírito Santo? Por que esta pessoa consegue se mover neste reino, onde sinais e maravilhas acontecem? Isso nos leva à próxima palavra, poder. Sede fortes no Senhor e na força, Kratos, o poder exibido e demonstrado do seu poder. E estamos falando do poder de quem? Do nosso ou
O poder dele é o poder de Deus. E essa palavra poder vem do grego skouos. A palavra skouos seria melhor traduzida como um homem poderoso. Descreve uma pessoa com poder ou uma pessoa com músculos. Usaríamos essa palavra para descrever um fisiculturista, alguém como Phil Heath ou alguém como Arnold Schwarzenegger, alguém que é bombado, cheio de músculos. E aí essa palavra poder é usada se referindo a Deus. E de acordo com essa palavra, se pudéssemos ver no reino do Espírito, vendo o poderoso braço de Deus, nós veríamos um braço como ninguém jamais viu. Eu digo que se víssemos Deus, entenderíamos que Ele sim é o Mister Universo. Ninguém jamais foi poderoso como é o braço de Deus. Foi com o seu braço que Ele abriu o Mar Vermelho. Foi com o seu braço que Ele alcançou as profundezas do inferno e arrancou Jesus do inferno. Ele ultrapassou a terra. E isso é importante. Você já notou? Em Efésios 1, quando ele fala da ressurreição de Jesus dentre os mortos, ele fala do braço poderoso do poder de Deus, levantando Jesus das profundezas da terra e o pondo muito acima de principados e potestades. Satanás não é chamado de o príncipe da potestade do ar. Veja, ressuscitar Jesus a partir do inferno, reconectá-lo com o seu corpo, fazendo com que seu corpo morto fosse vivificado de volta à vida. Esta foi apenas a primeira parte da ressurreição. Quando Satanás viu o que estava acontecendo, o príncipe da potestade do ar invocou toda a autoridade maligna que ele tinha para impedir a exaltação de Jesus nos céus. Mas foi o poderoso braço de Deus que o levantou das profundezas e do lodo, acima dos principados e potestades que enchiam o cosmos, e Jesus foi elevado acima de todos eles. Este braço, só o braço de Deus, foi mais forte do que todos os poderes que Satanás conseguiu reunir. Agora, quando recebemos o poder de Deus, a Bíblia diz: sede fortes no Senhor e na força do seu poder, seus músculos. Uma tradução diz: a força demonstrada, ou a demonstração da força que vem do seu poder. O que significa que, de alguma forma que não conseguimos entender, quando fomos batizados no Espírito Santo, de alguma forma no Espírito, nós, meros seres humanos, fomos divinamente conectados ao grande braço de Deus. De forma que quando oramos em nome de Jesus, este nome faz com que o poderoso braço de Deus seja ativado, e quando este braço se move, coisas mudam no natural. É a isto que estamos conectados. Ele diz: sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Agora veja o próximo versículo. O que diz o próximo versículo? Revestivos de toda a armadura de Deus. Veem essa expressão revestivos? Esta expressão revestivos é a mesma palavra em duo. A mesma palavra traduzida como fortes no versículo 10. Só que aqui é traduzida como revestivos. O que nos diz que quando o poder vem para nós, ele vem de uma forma crua, mas quando esse poder nos enche, quando esse poder vem sobre nós, o poder começa a nos equipar, o poder começa a pôr algo sobre nós, ele começa a nos vestir da cabeça aos pés com armas espirituais. Revestivos de toda a armadura, notem, não é metade da armadura, mas o quê? Toda a armadura. Havia 7 peças da armadura. Havia o cinturão, havia a couraça, os sapatos da paz, que na verdade não eram muito pacíficos, eu posso dizer que eram bem matadores. Eram sapatos com cravos embaixo deles. Cravos embaixo. Eram sapatos bem mortais. Achamos uma referência a eles em Romanos 16, verso 20. E também uma referência ao diabo. Não é impressionante que no grande livro de Romanos, em 16 capítulos, o diabo só é mencionado uma vez? Quando a Bíblia diz: e o Deus da paz
esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Esta era uma referência a esses sapatos, estes calçados. E eis o que acontecia. Quando os soldados romanos estavam marchando numa parada, dava para ouvi-los chegando devido ao estampido que se ouvia quando marchavam na rua, aqueles cravos embaixo dos seus sapatos. E diziam que não havia ninguém tolo o suficiente para ficar no meio da rua. Nunca parem pedindo para alguém sair do meio. Vocês são soldados romanos. Vocês não param para ninguém. Se uma velhinha cai no meio da rua, vocês não param, aquela velhinha será atropelada por vocês. Se alguém protesta, continuem marchando. Pisem em cima delas, continuem marchando até que elas virem carne de hambúrguer. E então ninguém nunca mais vai protestar no caminho de vocês. Era o que se dizia aos soldados romanos, e em Romanos 16:20 Paulo diz: "E o Deus da paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés." Ele está querendo dizer que o diabo não vai ousar ficar no meio do seu caminho, você não vai pedir para ele sair, apenas continue seguindo. E você tem a paz. Então tínhamos os sapatos, o cinturão, a couraça, havia o capacete, havia o escudo, havia a espada, havia a lança. E você não estaria completamente vestido até que tivesse todas estas peças da armadura. Mas quando se juntavam todas estas peças da armadura, para um soldado romano médio, aquilo pesava quase 55 quilos. Agora, o que aconteceria hoje se eu te vestisse com 55 quilos de roupas? Você conseguiria fazer algo? Você conseguiria correr? Como você se sentiria se, de repente, te pusessem 55 quilos de roupas? Se você fosse uma pessoa fraca, não conseguiria ir muito longe. Então, antes de Paulo tratar da armadura espiritual, ele precisa falar de força, porque você não consegue operar neste mundo se não tiver a força e o poder de Deus. Mas tem outra coisa gloriosa aqui. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura. O que ele diz? De Deus. E o grego traz a ideia que é uma armadura que vem de Deus. Este é o caso ablativo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus que vem de Deus. Vista-se com ela. E porque ela vem de Deus, quando você se veste com ela, você parece com Deus. É a armadura dele, ela vem de Deus. Ela te faz parecer com Deus. Agora, lembre-se do exemplo de Jesus. Jesus viveu na terra por 30 anos e ninguém sabia quem ele era. Jesus era salvo nos primeiros 30 anos? É claro que era. Ele nem precisava ser salvo, era o Filho de Deus. Ele era Deus. Mas será que ninguém aqui acha notável, marcante, que nos primeiros 30 anos ninguém sabia quem ele era? Jesus poderia passar perto de pessoas endemoniadas. E nos primeiros 30 anos, nenhum demônio gritou: "Eu sei quem você é, o Filho de Deus." É como se Jesus estivesse camuflado. Demônios não conseguiam ver quem ele era, embora fosse Filho de Deus. Mas quando Jesus foi ao Rio Jordão, onde foi batizado por João, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e Jesus, como nós, foi batizado no poder do Espírito Santo, algo deve ter mudado em sua aparência no reino do Espírito, porque quando ele chegou em casa e andou pelas mesmas ruas que vinha andando há 30 anos, passando pelos mesmos endemoniados que ele conheceu a vida inteira, de repente começaram a gritar: "Eu sei quem você é! Você é o Santo de Deus!" Por que não gritavam assim antes? Algo mudou em Jesus no reino do Espírito. Ele parecia diferente agora. E pela primeira vez em sua vida humana, ele se tornou reconhecível para os poderes demoníacos.
O que significa que um cristão sem o batismo no Espírito Santo não é nem muito reconhecível ao diabo. Mas quando você recebe o batismo no Espírito Santo, de repente, você se veste com uma armadura que o diabo reconhece. É como uma luz neon andando pelas ruas. O próprio Deus, aí vem ele. Esta é a roupa de Deus. O diabo pode ver isto. Eu lembro muitos anos atrás, na cidade de São Francisco, ministrávamos numa congregação filipina. E depois do culto, eu levei minha mãe a Chinatown. Estávamos em Chinatown para comer alguma coisa 1h da manhã, e eu podia ver na nossa frente. Havia um homem endemoniado, mas ele não conseguia nos ver, estava muito na nossa frente. E à medida que nos aproximamos dele, andando naquela direção, eu ouvi falando mal de Deus. Ele estava olhando naquele sentido. E de repente começou a xingar Deus. Ele deu meia volta e olhou para mim. E uma voz endemoniada começou a falar através dele. Ele começou a cuspir e começou a xingar. E minha preciosa mãe Batista me agarrou pelo braço e disse: Rick, o que está acontecendo? Eu disse: mãe, esse demônio está me fazendo ganhar o dia. Lembram de Atos 19, 7 filhos de Seva tentando expulsar o demônio do homem? E lembram que o demônio disse? Jesus eu conheço. E Paulo eu conheço. Sabe, é maravilhoso quando o inferno sabe o seu nome. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Contra é a palavra grega anti, significa ser contra em postura, ser contra na mente. Nós não estamos mais sendo perseguidos, agora nos tornamos os perseguidores. Sabe, eu rio às vezes. Perdoem-me, eu não quero soar negativo. Mas às vezes os crentes americanos me fazem rachar o bico. Eles dizem: o mundo está pior do que nunca. Cada vez mais cheio de trevas lá fora. Sabia que está cada vez mais brilhante lá fora? Trevas, do que você está falando? Tem uma igreja em cada esquina. Dizem: sim, mas está cada vez mais escuro, mesmo com estas igrejas cada vez mais escuro. Transporte-se para o 1º século. Vamos falar de trevas. Logo que a igreja entrou em cena, não havia igrejas, havia um governo hostil, o ocultismo já estava enraizado na própria vida. Havia feiticeiros, bruxos e magos que aconselhavam cada imperadores que acreditavam que eram o próprio Deus em carne. O planeta inteiro envolvido no ocultismo, exceto os judeus e a igreja. Amigos, isto aqui são trevas. João 1,5 diz: a luz brilhou nas trevas, e as trevas não compreenderam. É isso que diz a versão King James. O grego diz: a luz brilhou nas trevas, e as trevas não conseguiram catalambano a luz. Catalambano significa deter, derrubar, impedir e destruir. Uma tradução melhor seria: a luz brilhou nas trevas, e nestas trevas não havia poder ou autoridade suficientes para deter a luz, para impedi-la, para pará-la ou para destruí-la. Esta foi uma luz invencível. É isto que temos. Por isso estamos aqui hoje. Há 2000 anos o Evangelho tem sido exposto, e hoje a luz do Evangelho tem brilhado mais do que jamais brilhou. Porque as trevas não têm o poder para apagar a luz.
A boa notícia é que Efésios capítulo 5 diz que somos filhos da luz. Esta luz está em nós, ou seja, as trevas não podem nos derrubar, não podem nos deter, não podem apagar a nossa luz, porque aquela mesma luz está em nós, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E agora, ao invés de sermos os que são perseguidos, nós permanecemos firmes contra as ciladas do inimigo. Sim, o diabo é real. É bom acreditar que ele existe. Mas ele é um inimigo derrotado. E o que você crê a respeito dele é muito importante. Alguns ensinos sobre batalha espiritual prejudicam, porque eles tornam o diabo grande demais. Você vai a algumas igrejas e eles cantam mais sobre o diabo do que sobre Deus. Ele é um inimigo derrotado. Jesus o despojou. Jesus o despojou. Quando eu penso no diabo, eu não penso nele com muita frequência. Não penso mesmo, sabe, o pastor Mike diz que eu me movo com autoridade apostólica e eu creio nisso. Estamos fazendo coisas que outros não conseguiram por causa da unção que está sobre nossas vidas. E eu quero que você saiba, eu não penso muito no diabo. Ele não é digno dos meus pensamentos. Ele não é um problema. Eu só preciso de sabedoria de Deus para fazer o que eu tenho que fazer. O diabo vai sair do meu caminho. Eu não me preocupo com ele. Ele é um inimigo derrotado. Eu só preciso andar com Deus e fazer o que é certo. E o diabo não será um problema grande para mim. Nem para você. Dê um grande amém. A gente é que persegue ele. Permaneça firme contra as ciladas do diabo. 12. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sabe, Paulo não ignorava o fato de que há o diabo, ele sabia disso. Ele sabia que o diabo é altamente organizado. Mas ele também sabia que temos mais do que o diabo tem e que se formos mais organizados do que o diabo, não sobrará nada do diabo para sequer uma luta. E era sobre isso que eu gostaria de falar. Você aprendeu algo hoje? Aleluia! A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.